No livro Nosso Lar, nós temos que lembrar que hoje nós vamos retomar neste capítulo aqui, mas lembrando que desde o capítulo 27º, 28º, André Luiz começou a trabalhar no mundo espiritual. Aqueles capítulos, o trabalho em fim e em serviço, que era o capítulo 27 e 28. Ele começou, saiu lá da casa onde ele estava hospedado, que é da Dona Laura, e foi trabalhar. Desde então, a gente vem estudando o capítulo 29, quando ele teve aquele situação com Francisco, lembra? A visão de Francisco, que era um desencarnado que via o seu próprio vulto, e isso o assustava. Depois nós vimos Herança e Eutanásia, o capítulo 30, que também foi um estudo muito interessante, de um filho que assassinou o pai através da eutanásia. Depois o capítulo 31, Vampiro, aprendemos muita coisa ali. As Notícias de Veneranda, no capítulo 32, tomamos contato com esse espírito muito elevado, que nada mais é do que a reencarnação da Rainha Santa de Isabel, né, em Portugal, que embora trabalhe naquela época, né, ela era a ministra da regeneração, é um ministério assim em termos de vibrações menos elevado, né, a ministra Veneranda, porque ela desenvolveu um trabalho muito grandioso ali. Depois o capítulo Curiosas Observações, isso tudo acontecendo, André Luiz, naquele primeiro, segundo, terceiro dia de trabalho. Tudo muito rápido, né? Onde ele conheceu a caravana dos samaritanos, que vinha trazendo o pessoal do umbral. Inclusive, ele é um capítulo que a gente falou sobre os animais do mundo espiritual. E o capítulo último, antes do recesso, foi com os recém-chegados no umbral, onde ele tem aquele diálogo com aquela senhora, que é uma das resgatadas do umbral e que era senhora de escravo, lembra? André Luiz esquece as orientações da Dona Laura e começa a querer mais doutrinar do que auxiliar. Nós tivemos esse conceito muito bem desenvolvido nesse capítulo, do cuidado que a gente tem que ter com os irmãos enfermos, necessitados, se a gente quer doutrinar ou auxiliar. Nós devemos querer auxiliar. E hoje, ainda neste momento, avançaremos com este assunto, André Luiz ativo no seu trabalho, que é o capítulo 35, Encontro Singular. Capítulo 35, Encontro Singular. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci, no samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Então ele caracterizou, nós vimos no capítulo anterior, da equipe dos samaritanos, né? Estavam chegando do umbral, haviam resgatado irmãos. O Silveira é um deles, um dos trabalhadores samaritanos. Trabalhador samaritano, dentre outras coisas, significa ter mais aprofundadas noções do auxílio da caridade, da paciência, da compreensão, treinamentos especiais, porque eles vão em regiões muito insalubres para o resgate de irmãos, vamos chamar assim, naquele umbral
mais próximo da crosta terrestre, se afastando daquele umbral onde está o nosso lar, mas ainda no umbral, para resgatar esses irmãos. Então ele é um trabalhador. E ele era um conhecido do André Luiz. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Então, mais um conhecimento que André Luiz está nos passando. Para as almas interessadas, e isso aqui também na Terra, não é só lá, mas lá, eu creio que mais ainda, a transparência é um fator. A pessoa é mais transparente. E não é a questão da menor densidade do corpo físico, não, viu? A transparência. É a transparência em termos da sua postura, do seu comportamento. Ele poderia muito bem aqui fingir. O que André Luiz estaria fazendo se ele fingisse? Repisando erros que nós cometemos aqui. Significa que se a gente chega numa festa, tem uma pessoa que a gente detesta, a gente chega e, ai, como vai? Nossa, eu tinha tanta saudade de você, beijinho pra cá, beijinho pra lá. Isso pode acontecer lá? Sim, pode. Só que André Luiz assumiu com ele o compromisso de renovação. Então ele falou, nesse ambiente novo, que ambiente novo? É o ambiente espiritual, mas que ele está vivendo, ele conheceu Clarencio, uma alma nobre, não é? Narcisa, Lísias, espíritos que estão comprometidos no trabalho. Estava, a dona Laura, estava encetando agora assim uma vontade de querer trabalhar. Começou a trabalhar, ele percebeu nesses meses aqui, ó, resumidos nos capítulos anteriores, que ele não tinha noção nenhuma de vida realmente, no sentido não só espiritual, mas íntegra. E ele falou, não, eu preciso mudar. Então aqui ele está dizendo exatamente isso. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando. Francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Se chegar lá e falar assim, nossa, ô Marisa, não sabia que você já tinha morrido? Você está aqui? São, assim, diálogos que apontam para nós essa naturalidade. E a gente às vezes fala aqui sobre morte, fala, nossa, o Espiritismo fala muito sobre a morte, ai que fúnebre. Eu quero que fale sobre fumaça, nuvem, céu azul. Ué? Morte, fúnebre, é a ideia que nós vemos trazendo da crença anterior. Morte não é fúnebre. Mais uma vez, ontem nós comentamos aqui, a dona Laura fez o quê para falar que ela ia morrer do lado de lá? Fez uma festa, uma reunião, convidou as pessoas, serviu lá deve ter servido um salgadinho, alguma coisa, confraternizou para avisar que ela ia. Não tem nada de fúnebre. Mas, ó, o edifício que está construído no nosso íntimo é de um concreto que para derrubar vai precisar de muita britadeira.
a gente entender a morte como um fenômeno natural. Há exceções em casos de violência, em casos de a gente assusta, fica consternado, não é? Mas olha que interessante, né? Ignorava que você já tivesse deixado o corpo. Foi até delicado, né? Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. Então agora ele vai contar essa história, né? O André Luiz. O marido estava acamado, havia muito, agravando-lhe a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos, pedia mora, implorava concessões justas, humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Essa é uma cena que dá para a gente visualizar, né? É uma cena emocionante, porque uma senhora chorando, o marido em casa doente, os filhos doentes, uma dívida, ele deve ser um agiota, né? O pai do André Luiz, empresta dinheiro, e depois, ela com essa dificuldade toda, ela falava, mas olhava para a mãe, que é onde ela mantinha um contato, né? É, uma esperança. Recordei que minha mãe intercedeu, atenciosa, e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível, declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes, que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei, isso tudo no momento ali, hein? Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe, austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A gente ficou sabendo que o pai dele, né, que aqui no livro é denominado Laerte, é um nome de ficção, onde está? No mundo espiritual. Está sofrendo no umbral, dentre outras, não por este acontecimento, mas por quê? O coração dele. Uma pessoa endurecida. Ele falou, ele comenta aqui, o seu caso é até bom, outros muitos piores.
Isso aqui tem muito aqui na Terra? Deve ser uma pessoa, assim como as que tem aqui na Terra, que vão na igreja, né? Ou vão no centro espírita, ou vão no templo evangélico. Já que você tocou nesse assunto, você acha que a pessoa que não perdoou a dívida compartilha responsabilidade na decisão dele se suicidar? Certeza. Não é o principal responsável, porque cada um, mas são pesos que vão sendo colocados. Assim como uma mulher está em decisão de abortar sim ou não, e você vai aconselhar e fala, aborte isso daí logo. Você vai atrapalhar a tua vida. Agora que você passou na faculdade de medicina, dando um exemplo, né? Você vai lá para tal cidade, você vai com esse filho, como que você vai fazer? Aí ela vai lá e aborta, pela sugestão da amiga. Assinou a promissória junto. Isso tudo é constatado. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Queria desculpar-me, todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. André Luiz estava constrangido. Um grande constrangimento. Difícil esse momento. Eu já passei por esses momentos também, de encontrar uma pessoa que às vezes você está assim numa situação, né? Você fala, parece que mas a energia atrai. Ah, sim, porque a oportunidade era ela, né? Se demonstrar. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que, certo, nos devia odiar. De certa forma, quando uma pessoa fala assim, devia nos odiar, é porque ela, pessoa que fala assim, fazendo essa afirmação categórica, se fosse com ela, ela odiaria. Ela não leva em consideração a possibilidade que a família poderia ter perdoado. Ou, pelo menos, sido indiferente. Foi difícil naquele momento? Depois nós vamos ver aqui para frente. Porque a gente costuma manifestar o que a gente tem dentro. Não é? É isso. O perfil, o menu dos assuntos, das coisas que nós temos dentro de nós, é o que nós conseguimos colocar para fora. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento reconstruíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu remorso, meu pejo. Pisou mais na ferida dele, né? Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se, talvez, do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo.
interessante que essa passagem, André Luiz, né, a gente não sabia, claro, né, faz parte do contexto da obra, mas se não tivesse encontrado o Silveira, vida que segue, né? Qual que é a lista nossa de cada um de pessoas que estão aí na nossa retaguarda e que foram por nós humilhadas? Às vezes foram humilhadas, não chegou a levar numa situação dessa assim, mas você teve uma oportunidade de fechar a boca e humilhou. Porque a gente não sabe qual é a reação da pessoa, não só encarnada, mas principalmente depois de desencarnar. Às vezes uma humilhação que a gente impõe numa pessoa, para nós é uma humilhação a mais, ou uma cena normal, mas para aquela pessoa foi muito importante aquela humilhação, entendeu, né, o importante. Ela se afasta, ela continua a vida dela, mas fica aquela coisa, humilhado, não é? Quando desencarna e ele nutre algum entendimento da vida espiritual, ele, sabendo das coisas, ele pode usar agora o que ele quiser contra você, né? E se instala obsessões, perseguições. A gente não lembra disso aí. Você vê que ele precisou encontrar o Silveira e veio à tona, como ele disse aqui, todo o passado de sombras. Pode ser um filho que brigou e se afastou do lar, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser a mãe, pode ser o vô. Marcou por espírito. Por isso que vai cair aqui na fala da Narcisa. Vamos ver agora. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expune a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. A gente às vezes está conversando esse assunto e fala, ai meu Deus, que chega lá não quero encontrar nenhum. Está errado. Queira encontrar. Como ela diz aqui, ó, já tive a felicidade. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor. Sei hoje. Quer dizer, lá atrás, hoje é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? É uma pergunta que você pode escrever e pôr no teu bolso. Para cada um de nós. Se a gente está aproveitando o belo ensejo. O que quer dizer, indaguei? Desculpou-se com o Silveira? Simples, né? Ela só pediu perdão. Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Você vê a condicional que ela pôs aqui? Entendeu? A condicional? Ou seja, o espírito, para fazer isso, ele tem que ter essa situação. Pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como ofensor. E não com orgulho dizendo, o problema era dele, ele tinha que me pagar a conta. Mas é assim que a gente age. Né? Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo. Samaritano. E talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Qual a passagem de Jesus no Novo Testamento que ele falou isso para nós?
reconciliai com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Ou seja, na hora que aconteceu. Estar a caminho pode ser enquanto estamos aqui na Terra, mas na hora que aconteceu. E a gente às vezes não espera essa hora, né? Ela é uma circunstância que a gente entende às vezes por fortuita, por um acaso. Olha o acaso na vida nossa, não existe. Pum, bateu com aquela pessoa lá. E por que ele não conseguiu perdoar? O que pode ter acontecido? Uma dificuldade? Não sei se orgulho, mas você vê que agora aqui o que vai acontecer. Ó. Notando minha indecisão, Narciso acrescentou: não tema insucessos. Às vezes é medo, não é? Que a gente tem. De se abrir com a pessoa e a pessoa falar: não quero. Agora você me falar isso? Papapá, né? Reavivar a ferida. E se isso acontecer, o problema é da pessoa. Você falou. Desculpe. Não quero agora. Não interessa. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. É uma mensagem maravilhosa. Essa Narcisa foi de uma felicidade nessas palavras, né? Não mais vacilei, corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai, a mim, as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Está vendo o ensinamento? Juntou dois aí, né? Dinheiro e vaidade. Dinheiro e vaidade. Dificilmente o homem se afasta do mau caminho. Quer dizer que dinheiro, se não for com a vaidade, é legal. Mas dinheiro com a vaidade vai fazer mal. É só questão de tempo. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? A lição que ele vai dar agora para o André. Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Talvez também naquele dia ele não teve essa consciência. Mas ele poderia estar aqui irredutível, né? Não está. Ele aprendeu com a dificuldade. E está sabendo agradecer quem lhe provocou uma dificuldade que lhe provocou crescimento espiritual. Está sendo grato. Não é fácil, não. Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Aí, o samaritano, treinado. Não poderia esperar outra coisa. Ele vai lá para recolher espíritos rebeldes, aquela senhorinha lá de escravo que ainda queria os escravos para ela. Se não for com uma alma dessa, o cara sai de lá batendo em todo mundo. Bate, agride, empurra, você não vai. Não é? Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores.
Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando emocionados meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Aí machuca mais. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que, num dos escaninhos escuros do coração, se me acendera divina luz para sempre. Então você vê que esta é uma vivência que o André teve quando ele está decidindo por modificar-se. Então ele hesitou. Eu não sei se ele manifestava ali um orgulho nesse momento aqui particular. Eu acho que ele temeu, ele foi assim um acontecimento que o surpreendeu, ele ficou sem ação. Tanto que na hora que ele... Isso é minha opinião, tá? Outros podem pensar diverso. Quando ele foi conversar com a Narcisa, e a Narcisa falou, ele falou: vou lá, vou mudar essa história. É verdade. E se a Narcisa tivesse dito: larga ele para lá, esse homem é um... Mas ele era assim, esse homem? Não. Um homem bom. É um homem ocupado. É um samaritano. Trabalhador. Você vê como é importante uma pessoa que está ao seu lado e que está aconselhando. Às vezes no aconselhamento, isso tem muito a ver com, como chama aquele, atendimento fraterno, né? Às vezes é melhor ficar quietinho. Só deixar a pessoa falar. E não ficar falando muito. E você vai falar besteira. Então tem que tomar muito cuidado.